abençoada por Deus, gratidão. Hoje é domingo abençoado do Senhor. Olha que sol maravilhoso lá fora. Vai lá fora e vê um sol lindo. Eu estou feliz porque estou aqui com o meu amigo pastor Ailson, a minha amiga pastora Marilde, na sua residência, e sem esperar, vamos marcar esse café para podermos trabalhar, conversar um pouco sobre o Salmo 23. De novo, ó, sim, porque ele nunca falha, né? Nosso pastor nunca falha, né? Ele é eterno. E eu quero convidar o pastor para dar abertura aí no nosso canal, dar uma saudação para o pessoal aí, mano. Queridos, eu quero abençoar todos os ouvintes, todos aqueles que acompanham o pastor Aldo, né? Nesse café, né? Que Deus possa estar abençoando você, toda a sua casa, sua família, e vamos meditar na palavra, né? É isso, pastor? Com certeza. Irmã Marilde, pastora Marilde, fala aí, pastora. Pastor Aldo pegou a gente de surpresa, né? Mas quando ele falou, vou fazer uma live, um podcast, não sei muito como que é a designação, mas assim, uma coisa me alegrou, porque o crente tem que ter prazer de falar das coisas do Senhor. Amém. Né? E ele falou, vou fazer aqui na cozinha. Aí ele está aproveitando aqui os meus quadrinhos, né? Porque é café bíblico. E ele falou que o salmo seria o salmo do pastor. Aí eu estava pensando, eu gosto desse salmo, né? Porque diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E uma das coisas que a gente fica vendo no mundo hoje já há muitos anos vem-se uma notícia dizendo que o mundo ele não consegue ter condição de alimentar a população mundial, né? Que a quantidade que se produz de comida não é o bastante para toda a população mundial. Mas a gente fica vendo aqui no Salmo 23 que ele também é o Salmo da provisão, né? A Bíblia fala que o salmista diz que ele prepara uma mesa, né? Quem não gosta de mesa posta? Quem não gosta de uma mesa farta, né? A gente que tem Jesus, em todas as áreas da nossa vida, a gente pensa nisso, ter uma mesa preparada para nós. E a Bíblia nos promete isso, né? Que o Senhor, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E tem uma coisa interessante também no Salmo 23, que é o pronome possessivo, né? O Senhor, disse Davi, é meu pastor. Verdade. Né? Então isso revela o quê? Revela a intimidade de Davi. Né? Então nós estamos vivendo dias difíceis, né? de muitas lutas, adversidades, dias que não têm sido fáceis, mas também nós temos visto muita gente se afastar de Deus, muita gente sem intimidade. E isso me chamou a atenção, esse pronome que Davi usa no Salmo, né? Revelando que todos nós, sabe, temos adversidades, temos luta, mas o que nos conforta, o que nos sustenta é justamente a nossa intimidade para com Deus, né? Como é que tem sido a sua intimidade com Deus, né? Como é que você tem se portado diante da palavra de Deus, né? Se você tem orado, buscado ao Senhor. E é interessante que esse salmo, escrito por Davi, né? E Davi remonta aí, também faz a gente lembrar das adversidades também que ele passou, né? Em relação ao rei Saul, né? Que várias vezes quis destruir a vida de Davi. Mas ao mesmo tempo ele escreve um salmo pastoral e mostra que o Senhor leva, né? As águas de descanso. E vida de pastor não é fácil, não é uma vida tranquila, né? Você cuidar de ovelhas. Ovelhas é um animal, por exemplo, muito dependente, um animal que se envolve em perigos assim, com muita facilidade. Mas ele, na condução daqueles animais, ele dependia de Deus, né? Ele dependia do Senhor. E tudo terminava bem, acredito, no dia, por causa da intimidade de Davi. Não é isso? É verdade. Me chama muita atenção também a intimidade do rei Davi com o Senhor. E que eu sempre falo no meu canal aqui, né? Você é a melhor igreja. Quando você estiver, por exemplo, Jonas, ele orou, não estava numa igreja, estava na barriga da baleia. E lá quando Jonas orou,
Deus ouviu sua oração. Por exemplo, Daniel estava na cova dos leões, né? Então você pode ser a melhor igreja que você estiver no avião, né? No seu carro, no seu quarto, na sua casa. E esse salmista, o salmo ele nos chama a atenção realmente a intimidade do ser humano com o Criador. Davi era pastor, né? De ovelhas. E o que ele faz? Que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Pastora, que interessante, né, essa colocação, né? Dá uma força para nós aí. Estou aprendendo. É interessante isso mesmo que o pastor Aldo está falando, né? Que o Senhor, igual o pastor Ailson também falou, o Senhor é o nosso pastor. Outra coisa também que eu acho assim bem interessante, irmãos, é que eu estou aqui com a Bíblia aberta, aí no versículo 4, a princípio, quando Davi vai falando, vai discorrendo aqui o Salmo, ele vai dizendo, né, os 3 primeiros versículos sobre o cuidado de Deus sobre a vida dele. Né? Que ele fala, refrigera minha alma, guia-me pelas águas tranquilas, e aí ele vai. Mas quando chega no versículo 4, ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, peraí, eu tô com o pastor tá cuidando de mim, mas agora eu tô sofrendo uma situação de perigo. Exato. Será que nas nossas vidas, mesmo a gente andando com Cristo, nós podemos passar por situações de perigos? Né, por situações angustiantes? Pode. Né, ele está falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mas na companhia de quem? Do Senhor. Na companhia de quem? Daquele que cuida de mim. E isso é muito interessante, que a segunda parte do versículo, né, ele termina, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Exato. Então, o fato de eu passar algumas dificuldades, o fato de eu temer algumas situações da minha vida, não quer dizer que o Senhor não está comigo. Né? Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas faz o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci. Né? Não tem a segunda parte, tu vencerás. Né? Foi o povo que inventou. Mas a gente pode entender, se Jesus está comigo, então eu vou vencer. Né? Mas a segunda parte aqui do versículo 4, ele fala uma coisa interessante. Aí ele fala de uma correção. Olha, o Senhor está comigo, o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Né? Os versículos anteriores, o Senhor me guia, o Senhor refrigera a minha alma. Agora ele fala, aí eu passei por uma situação de perigo, e o que ele fala? A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas antes de você falar da vara e do cajado, o que é interessante a gente notar quando você fala essa declaração de Davi, quando ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha a declaração, não temerei. Né? Porque o Senhor está comigo. Então, o crente que vive na intimidade com Deus, que ele vive junto às águas de Deus, junto à palavra de Deus, ele está firmado na Escritura, ele anda na certeza, né? Ele anda na fé, ele vive pela fé, e fé aqui é conteúdo bíblico. Fé aqui você... A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, Davi, mesmo diante das situações, das adversidades, ele tinha fé para andar com Deus. E a fé aqui não é pensamento positivo. A fé aqui não é um terreno que você não tem um alicerce. Não, a Bíblia fala lá aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Né? Por quê? Porque a fé ela vem da Escritura, da palavra de Deus, de você ouvir. E tem muita gente que está com a alma, com o coração e o ouvido distante da Escritura. Não está alimentado. Então qualquer adversidade, qualquer situação, não precisa nem ser muito grande, não. Já realmente já coloca as pessoas num terreno de areia movediça. Então Davi ele faz uma declaração que essas coisas de perigo podem acontecer, mas ele tem uma fé inarredável. Eu, estudando o livro dos Hebreus,
o pastor Aldo, a pastora Marilde e eu um tempo, eu perdi até a conta de quantas vezes o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala que pela fé. Então, pela fé. Então, pela fé, Raabe conseguiu se livrar, ser salva naquela situação lá em que Jericó foi sitiada. Então, pela fé, o mundo foi criado, pela fé. E vai tocando que os heróis, os patriarcas, agiram pela fé, todos os profetas agiram pela fé, homens e mulheres venceram pela fé. Mas a fé que eu estou falando é a fé da palavra, é a intimidade que a gente tem com a Escritura, né? Então, Davi, ele faz uma declaração de certeza que ele não vai temer. Não vai temer por quê? Porque o Senhor está com ele. Aí a pastora vai continuar falando sobre a vara e sobre o cajado, né? Que é uma linguagem pastoral, né? Desculpa, pastor, tu quer Né? falar? Posso falar? Não, pode falar, claro. Então, irmãos, assim, para mim, porque muitas das vezes nesse mundo aqui parece que as coisas ficam tão quentes pra gente, que é crente, né, pessoal? Que a gente parece assim, parece que Deus me abandonou, né? Mas isso não é verdade, né? A Bíblia fala que, o pastor falou uma coisa interessante aqui, nós vivemos por fé, né? A Bíblia fala que o crente ele vive por fé e não por vista. Então, o salmista ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Ou seja, se ele viesse cair nessa situação, se isso viesse a acontecer, ele diz com certeza: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele acrescenta: a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente sabe que a vara é muitas das vezes para dar aquela chicotadinha, né? E o cajado, né? Eu ouvi falar que diz que o cajado ele tem tipo um guarda-chuva, né? Uma argola na ponta, e diz que aquilo, já vi também realmente algumas imagens, que quando a ovelha está em perigo, ó, para que serve a argola? Pega a bichinha pelo pescoço, não machuca ela, não maltrata, não quebra nada, mas você imagina alguém salvando o teu corpo pelo pescoço. Você fala, ele vai me matar, não é verdade? Ele está tentando me esganar, né, irmão? Então, às vezes a gente fala assim, mas o Senhor agora... Não, agora eu briguei, ele brigou comigo, né? Que a gente nunca fala, porque nós achamos que nós somos muito bons, né? Então, não é a gente, não é na gente que briga com Deus, não, é Deus que briga com a gente. Né? Então, agora ele está tentando me esganar. Mas muitas das vezes, algumas dores que venhamos sentir também faz parte, né, do cuidado do Senhor. São ações de Deus na nossa vida cuidando de nós. E interessante que o pastor falou da nossa vida em Cristo. Aí eu procurei aqui em Gálatas um versículo que eu gosto muito, né? Porque se nós vivemos pela fé, a nossa fé em Cristo é que vai fazer com que nós tenhamos forças para resistir no dia mal os problemas e ter certeza da vitória. E aqui em Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, ele diz assim, ó, o 19, né? Vamos começar 19, diz assim, ó: porque eu pela fé estou morto para a lei, né? Para viver para Deus. O versículo 20, olha que lindo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A gente tem que lembrar que o Senhor, ele, antes de fazer todas essas promessas para nós, né, antes dele desejar ser o nosso pastor, como Davi aqui reconheceu, ele se entregou por nós, né? Ele se deu por nós. Então a gente pode confiar em Deus, porque ele não exigiu de nós nada em troca primeiro, para querer ser nosso pastor. Interessante que Davi está falando agora como ovelha do Senhor, né? Mas ele foi o pastor de muitas ovelhas. Ele poderia ser um servo aí com trauma, né? Com trauma de cajado, não é verdade? E com trauma, né, de vara, não é verdade? E por quê? Porque são os dois instrumentos, né, que se usa, até primeiro para você defender a ovelha, né?
e, como disse a pastora aqui, bem até para salvar, né? A ovelha que pode estar caindo num buraco, a perninha quebrada e tal. Exatamente. Né? Mas a maneira como se salva, né? Muitas das vezes não é Parece uma agressão, parece né? uma agressão. É verdade. Não é Vai mesmo? acabar comigo agora. Se a pessoa tirar uma Não me ama, ovelha, não gosta de mim. Puxa, fala, tá quem pedra da cruz. tô tirando uma ovelha pela argola, tipo uma argola do cajado. Aqui, ó, enforcando a bicha. Tô tirando ela de um caminho errado, sabe? Dando umas varadas nela, no lombo dela, para que ela não vá para determinado. Mas o Senhor tem a forma melhor para tratar-nos, né? É verdade. E a graça do Senhor, as misericórdias do Senhor pelas nossas vidas. Acredito que Davi, quando escreveu esse salmo, ele lembrou muitas coisas que aconteceu com ele, né? Lembrou, né, das lutas que ele teve na casa de Saul, também lembrou de tantos caminhos que ele mesmo se meteu, caminhos errados, estradas não muito boas, cometeu muitas coisas assim que poderia afastá-lo definitivamente de Deus, né? Mas ele no final ele está dizendo que o Senhor ainda prepara uma mesa, né? Ainda prepara um banquete. Será que nós somos merecedores de algum benefício do Senhor? Verdade. Será que você é? Assim, nessa ordem dos versículos aqui do Salmo 23, eu acho interessante também que essa mesa só é preparada depois que Davi, ele fala, né? Ele diz da confiança que ele tinha em Deus. Isso. Depois que ele diz que ele pode ser corrigido pelo Senhor, né? E tirado de qualquer circunstância, que é aquele cajado na goela, né? Aí o Senhor fala para ele aí ele diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Que muitas das vezes até a gente não quer receber com humildade a correção do Senhor. A gente se levanta contra as coisas de Deus, né? Achando que não é tempo de Deus fazer isso. Até a gente quer dosar ou quer ensinar a Deus como é que ele trata com o ser humano, né, irmãos? E daí eu acho interessante essa ordem, que quando ele fala preparas, né, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, isso fala de honra, né, de levantar uma pessoa em honra. Deus pode nos usar, mas quando nós também temos simplicidade, quando nós temos humildade para receber correção do Senhor. Verdade. Né? Inclusive a Escritura é um livro que está escrito na Bíblia, né? Se você não examina, se você não lê a palavra, você erra tudo. Erra a sua direção, erra, sabe, as suas escolhas, você erra. Isso não acontece com os outros livros de outras religiões, né? Até porque o livro, a Bíblia Sagrada, transcende, né, a qualquer religião. É a própria palavra de Deus em letra, é Jesus em letra, né? Então, que Deus esteja abençoando os nossos amigos aí, né, do café, com o pastor Aldo sempre, né? E que o Senhor realmente possa ser o vosso pastor. E que você curta aí o canal, hein? Só curte o canal primeiro. Curte aí, irmão. Curte aí que é muito Dá bom. uma coisa pra nós aí. E dá uma sugestão qual é o próximo bate-papo. Assunto Valeu, A gente valeu. bater um papo, né? Isso aqui eu confesso para os ouvintes aí, né, os que participam do canal, que a gente resolveu fazer, né? Ninguém treinou, ninguém, Isso. né? Resolvemos bater um papo aqui. Inclusive nós, vou confessar, eu não sei nem se é hora do café. Nós ainda não almoçamos. Café da tarde. Tá bom? Um abraço a todos aí. Deus Valeu. abençoe. Vitória. Gente, Vitória, e o tema desse café, Deus, o nosso pastor eterno. Amém? Amém. Gente, gratidão. Muito obrigado pela sua presença aqui. E não esquece o ritual do YouTube, né? Dá o joinha, curte, faz os comentários lá abaixo. Eu não sei fazer, Aldo, porque eu sou meio assim, então fala com o Netinho, o Neto sabe fazer. Fala com o filho, ele sabe mexer lá no outro. Vai lá e vai dar um jeitinho. Porque eu tenho que dizer ao pessoal, eu não sei nem mexer nisso aqui, então pede pro Neto ensinar. O Neto sabe fazer tudo, beleza? Neto é o filho. Ok? Deus abençoe. Tchau. Tchau, pessoal. Amém. Obrigado. Pai do Senhor, Deus abençoe. Encosta um pouquinho mais com a cabecinha. Aê, valeu, obrigado, gente.